Boa noite a todos os irmãos. Mais uma vez podemos nos reunir, ainda que distantes fisicamente, mas por meio da tecnologia, podemos continuar a meditar nas Sagradas Escrituras, darmos sequência aos nossos estudos no livro de Mateus, e hoje nós temos esse texto para meditar. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Mateus 7, 21 a 29. Senhor, rogamos que o Senhor esteja nos concedendo mais uma vez iluminação do alto mediante a ação do Teu Santo Espírito. Dai-nos capacidade para compreender, dai-nos força para viver a Tua palavra em todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós já temos meditado há algum tempo sobre o texto, sobre o livro, o Evangelho de Mateus. Então nós temos meditado no Evangelho de Mateus durante algum tempo, e já vimos que quem escreveu o Evangelho de Mateus foi Mateus, aquele que era ali um coletor de impostos, e também era chamado de Levi. Esse texto, esse escrito, ele é datado entre 50 e 60 depois de Cristo. O seu tema geral ali pode-se dizer que é Jesus, o Rei dos Judeus, e esse texto foi escrito principalmente para os judeus, e foi projetado dessa forma para provar que Jesus é o Rei messiânico da profecia do Antigo Testamento. Por isso, existem dezenas e dezenas de citações no Evangelho de Mateus que têm conexão com o Antigo Testamento, são citações do Antigo Testamento. É um evangelho para a igreja, é uma boa nova que menciona a palavra igreja, é o primeiro lugar que menciona a palavra igreja. E assim prediz seu começo e descreve parte da vida ali da igreja. Em outras palavras, é um evangelho então projetado para uso daquela igreja incipiente, aquela igreja que estava começando. É um escrito evangelístico, é um evangelho de pregação, especialmente quando comparado com a pregação dos apóstolos encontrada em Atos. Nós temos já visto há algum tempo, dentro do livro de Mateus, o Sermão do Monte, e hoje, mais uma vez, podemos meditar sobre esse texto, sobre esse tema, né, em especial. O Sermão do Monte provavelmente foi proferido em uma dos montes, dos picos ali chamados de Chifre de Hatim. Em um desses montes, Chifre de Hatim, foi ali proferido provavelmente o Sermão do Monte pelo nosso Senhor Jesus. A localização fica próximo de Cafarnaum, da cidade de Cafarnaum. E todos nós gostamos de ouvir boas histórias, e Jesus sabia de nosso interesse em ouvir essas boas histórias e aplicava muitos ensinamentos através desse método. Ele ensinava aos seus discípulos de uma forma prática, de fácil compreensão. Até uma criança pode compreender realmente de forma
tranquila os ensinamentos do nosso Senhor. Nesse ponto do Sermão do Monte, Jesus não está procurando acrescentar nenhum novo dado ou ensinamento, nenhuma instrução a mais, mas ele pretende assegurar que os seus ouvintes estarão respondendo de forma positiva ao que acabaram de ouvir. O Senhor nos adverte que não pode haver neutralidade, é impossível ficarmos no meio do muro, em cima do muro, mas devemos escolher um caminho. E Ele nos chama a trilhar o bom caminho. Por isso Jesus nos leva a um confronto final, a um confronto próprio contra nós mesmos, colocando diante de nós essa escolha radical. Nós já vimos anteriormente sobre os dois caminhos, agora Ele exige de nós essa escolha, nos convoca então a esse compromisso integral de mente, vontade, vida com os seus ensinamentos. O Senhor Jesus finaliza o Sermão do Monte com essa aplicação intensa. A sua repreensão abrange desde os falsos profetas até os cristãos nominais, desde os falsos mestres até os ouvintes negligentes. E eis uma palavra para todos nós, que nós possamos então aplicá-la aos nossos próprios corações. Mas o que nós podemos aprender então desse texto? Em primeiro lugar, o perigo de uma profissão de fé meramente verbal. E o Senhor nos diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, versículo 21. Também o versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. A repetição do nome era um tratamento de intimidade, queria supostamente gerar essa noção que era uma pessoa íntima. Quando se dizia, se repetia, dava essa noção. Mas o Senhor nos fala que não há fórmulas mágicas para adquirir intimidade com Deus. Não basta alegar ou sentir, devemos ir além. Provavelmente havia muitos fazendo uma profissão de fé apenas pública, uma profissão ali falando, eu sou discípulo de Cristo, mas não eram sinceros, não eram verdadeiros, na verdade eram interesseiros. Pessoas que estavam aceitando a Cristo da boca para fora, falando que rendiam-se a Ele, mas na verdade amavam a si mesmos, ao mundo, à carne, ao diabo. Como diz a expressão, era da boca para fora. Outros o viam a princípio meramente como alguém muito sábio e se dirigiam a ele com respeito, como foi o caso de Nicodemos, rabi, mestre. Então, uma profissão de fé meramente verbal. Mas o Senhor nos fala que realmente Ele espera aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Versículo 21. Necessitamos demonstrar então o ter vida e dependência no Senhor, não como mero título dado ao mestre, sim como uma referência ao nosso amado Deus. Nós não estamos servindo a um mero mestre, mais um guru de novos tempos, mas nós adoramos e cultuamos e servimos e nos prostramos no Senhor, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não devemos falar o que fizemos, mas fazer o que falamos. Nossa confissão deve estar junto com a nossa obediência moral. Não podemos ficar comentando e falando com muitas coisas, mas sem realmente haver uma conexão com a nossa vida, com a nossa prática. Falar e não fazer, falar e não ser, não adianta nada, de forma alguma. A verdadeira intimidade está em amar a Deus e assim ser conhecido por Ele. 1 Coríntios 8, verso 3. Também o Senhor nos fala, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Devemos saber a verdadeira intenção por detrás dos atos. Não basta alegar termos realizado boas obras, nós não temos como barganhar com Deus por um lugarzinho no céu.
Muitos falam, eu sou uma boa pessoa, eu não mato, não roubo, eu faço isso, eu dou minhas esmolas. Isso não garante salvação. A salvação é mediante somente, tão somente, Cristo Jesus. Ele é o único caminho. Por isso João nos diz, o evangelista João nos diz que aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então assim nos diz o apóstolo João. 1 Samuel 15, versículo 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. O Senhor espera de nós obediência, amor. Ou somos ou não somos discípulos. Não existe um meio servo, um meio discípulo, meio filho, meio adorador. Cristo nos fala que somos ou não somos. E os que não são têm propagado trevas e dissabor, têm sido realmente pedras de tropeço. Em segundo lugar, nós podemos aprender sobre o perigo de um conhecimento meramente intelectual. Enquanto o parágrafo anterior falava daqueles que diziam e não faziam, agora Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, entra no assunto daqueles que ouviam e não faziam. E assim ele continua: ouve essas minhas palavras e as pratica, é um homem prudente, é como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha, e esta não cai. Provérbios 9:1, a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Todos estamos construindo. A cada momento, a cada escolha, a cada decisão, passo dado, estamos construindo nossas vidas. Nós somos responsáveis por elas. Como reagir diante das situações é o que será das nossas vidas daqui a 10 anos. E depende muito do que temos feito hoje. Então, nesse texto lemos sobre 2 homens que tiveram a oportunidade de construir ali, cada qual sua casa. Tudo parecia semelhante, a não ser pelos alicerces. O primeiro foi considerado como prudente, sábio construtor, pois construiu sua casa sobre uma rocha. E isso representava aqueles que aceitaram o ensino de Jesus, os quais ali o Senhor havia mencionado, havia ensinado aquela grande multidão. Em Lucas, um texto paralelo, fala que, em Lucas 6,48, é semelhante a um homem que, edificando a casa, cavou, abrindo profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Então, a pessoa que teve dificuldade, imagina você furar buracos em uma rocha e ali naqueles buracos você lançar o seu alicerce. Realmente é uma casa diferenciada, um fundamento, uma fundação perfeita. O resultado de um bom alicerce foi a estabilidade frente ali às tormentas. É interessante observar que a casa do prudente também foi atingida pelo temporal, porém estava preparada para toda a prova. A palavra de Deus nunca nos disse que não iríamos passar por problemas, por adversidades, mas sim que teremos em quem nos apoiar, em quem nos firmar, em quem é aquele que é a nossa rocha, o nosso fundamento, o nosso sustento. Nele nós estaremos passando por essas adversidades. Nele nós podemos encontrar verdadeiro fundamento, onde nos apoiar. Não é como colocar, como o Senhor Jesus na sequência fala, colocar ali um alicerce sobre a areia. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato, um tolo, um louco, insensato é esse louco, que constrói a casa sobre a areia e o final é ruína. Construir sobre a areia é fácil, né? Você pegar e fincar uma madeira, fincar um alicerce na areia é extremamente fácil. Mas facilidade não quer dizer que seja bom para as nossas vidas. Uma vida fácil. Muitos dizem que querem uma vida fácil.
mas o caminho para a salvação, o caminho com o Senhor é um caminho estreito, como já vimos, é um caminho difícil, de perseguições, de tentações, mas no Senhor somos firmados. Quem desejaria morar em uma mansão? Todo mundo gostaria de morar em uma mansão. Mas se eu dissesse que essa mansão está prestes a desmoronar a qualquer momento, aí nós já pensaríamos melhor, com certeza. Uma mansão, por mais bela, por mais suntuosa que seja, ela tendo essa possibilidade de desabar a qualquer momento, não é um lugar interessante. Cristo entra no assunto daqueles que ouviam e não praticavam. Muitos hoje têm ouvido a palavra de Deus e rejeitado, e assim depositam as suas esperanças e esforços em uma vida de ruína, fadada, que certamente estará caindo em ruína. Deixar de reconhecer a Deus é deixar a razão, é ser um tolo, um louco, um insensato. É ser um tolo que acha que pelo querer pode fazer. É achar que sabe de tudo, que não precisa de mais nada de ninguém, que não precisa do ensino. Esse é o insensato, um tolo no agir, no pensar, no praticar. Ele não tem sensatez, ele não tem sabedoria em sua vida espiritual, na sua vida relacional, ali entre as pessoas, na sua vida social. Ele não tem noção alguma. As consequências de tais atos são pessoas em extrema ruína, com uma vida instável em todas as áreas, pessoas que reclamam que nada dá certo para elas, que tudo se desfaz quando elas tocam. Tais indivíduos vivem em um constante terror por causa da instabilidade de suas vidas, por conta dos acontecimentos do dia a dia. Elas não possuem o alicerce que as mantém firmes diante das adversidades, dos problemas, da morte, das doenças, em frente ao temporal. Elas não têm fundamento sólido, elas não têm aonde firmar-se. Assim o Senhor conclui que nossa vida, que nossa justiça tem que ser muito mais profunda e ir muito além, deve atingir nosso coração, e nosso amor tem que ser mais amplo, pois atinge também até os nossos inimigos, devemos amar até os inimigos. O Senhor Jesus não coloca diante dos seus discípulos uma lista de regras fáceis de obedecer, mas um conjunto de valores, ideais, que é totalmente diferente do caminho do mundo. O Senhor nos chama a uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida perfeita, uma vida santa. É certo que alguém pode falar, mas eu tenho dificuldade. Claro, sozinhos, sem fundamento, nós nunca conseguiremos ficar de pé. Há muitas pessoas que dizem, eu vou melhorar para depois ir a Cristo. Não, venham a Cristo, porque aí serão aperfeiçoadas, serão trabalhadas em Cristo, uma vez que encontrem fundamento, que estejam firmados, então poderá ser construída, reformada, restaurada a vida daquela pessoa ou daquelas pessoas. Espero que vocês tenham gostado, nós testando essa forma de estudo. Aí nós, se for pela graça de Deus, continuaremos os nossos estudos, ainda que desta forma, que o Senhor esteja amenizando, abreviando esses dias e que logo nós estejamos juntos novamente ali num lugar onde temos o costume de nos reunirmos para nos alegrar no Senhor. Que nesses dias estejamos meditando no valor da nossa comunhão, essa maravilhosa comunhão. Certamente, quando for falado que estamos liberados desse momento de clausura, onde nós estamos fechados em nossos lares por conta dessa doença, certamente será como aqueles que disseram para o salmista, e ele disse, alegrei-me com os que me disseram.
vamos à casa do Senhor. Que estejamos ardentemente desejosos de ouvir muitos nos convidando. Vamos para a casa do Senhor. Agora nós podemos. Vamos nos reunir como igreja do Senhor mais uma vez. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo estudo. Até o próximo momento de encontro. Tchau, tchau.